Fala galera, tudo bem com vocês? Quero compartilhar rapidamente aqui algo que Deus falou no meu coração esses dias. Algo que só vem se confirmando por ações e atitudes que eu tenho visto. Nós sabemos que passamos por um período complicado agora, né, de eleição no dia 2 de outubro. E eu nunca vi uma eleição tão conturbada, onde teve tantas brigas, divisões por causa de esquerda e direita. Mas aquilo que eu quero compartilhar com você é algo que eu estou vendo como posicionamento da igreja, como a igreja tem reagido nesses últimos dias. Estamos vendo que existe um posicionamento da igreja a favor, claro, do Bolsonaro, né, como presidente, permanência como presidente. Mas o que chama a atenção é aquilo que Deus está querendo trazer nesse momento, nesse assunto que eu vou falar com vocês rapidamente nesse vídeo, é que profanaram aquilo que é santo e estão profanando o que é santo. Nós vemos que as pessoas têm falado muito sobre Jair Bolsonaro, sobre presidente, é ele, tudo bem, entendo e respeito opiniões e não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda para a esquerda, que também eu não apoio a esquerda. Só que a igreja tem se posicionado muito mais sobre declaração a favor do presidente do que a igreja deveria se posicionar muito mais sobre declaração a favor a Cristo. Estamos lutando, a igreja está lutando, certo? A igreja está lutando para manter, olha só, um presidente, porque todos dizem que ele é conservador, certo? Mas o que o Espírito Santo também traz no meu coração e que ele fala claramente é: a igreja está com medo de ter que entrar em uma guerra. Ah, mas ele é contenção, ele é isso, beleza. Mas a caneta dele, a assinatura dele, não pode impedir o avanço do mal sobre uma nação, sobre um determinado país. O que pode impedir esse avanço é a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, falar, conscientizar as pessoas daquilo que é o reino dos céus. Nós queremos conscientizar as pessoas do que é melhor no reino da terra, mas não queremos conscientizar as pessoas daquilo que deveria ser conscientizado, do que é a política do céu. E o que o Espírito Santo falou também muitos desses dias, o que Deus tem falado bastante nesses dias é que nós optamos por colocar um homem lá, não porque ele é a contenção do avanço daquilo que é contra a vontade de Deus, mas sim para que a igreja continue confortável e não tenha que fazer aquilo que foi chamada para fazer, que é o ide, pregai o evangelho. Se tivéssemos durante esses 4 anos onde Bolsonaro está como presidente, tivéssemos agido como igreja, tivéssemos ido às ruas e conscientizado as pessoas do que é o reino dos céus, daquilo que é prioridade para Cristo, do que é aquilo que Cristo tem como conservadorismo, aquilo que o reino dos céus vem conservando desde a fundação de tudo, desde a criação de tudo, não teríamos que estar vendo essa briga, essa divisão. O problema é que nós profanamos desde o altar do Senhor. A igreja do Senhor, ela acabou com aquilo que deveria ser a igreja de Cristo. Muitas igrejas não têm colocado Cristo em cima do altar, mas têm colocado políticos em cima do altar. Muitas igrejas não têm dado permissão, talvez, para um irmão poder dar um testemunho, mas têm dado permissão para políticos falarem da sua campanha. Estamos misturando, nós profanamos aquilo que é santo. E você quer ver um exemplo? A palavra do Senhor diz que amar teu Deus acima de todas as coisas. Pois nós vemos pessoas amando muito mais o presidente Bolsonaro do que a próprio Deus. A palavra diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Nós temos visto pessoas da igreja entrando em grande conflito e confusão com o seu irmão, porque seu irmão tem uma posição contrária dele. Nós não somos chamados para convencer as pessoas da mesma opinião que nós somos chamados para mostrar às pessoas e apontar dentro da verdade de Cristo que aquilo que ela está fazendo está errado. Agora, decidir, quem decide é ela, se ela quer permanecer no erro ou se ela quer
seguir um caminho construído por Cristo, não construído pelo homem. Estamos doutrinando ao nosso modo, não doutrinando ao modo de Deus. E o problema é que nós acabamos profanando. Existem cultos, sem citar nomes, onde as pessoas falaram que do início ao fim foi falado sobre Jair Bolsonaro. É isso que não dá para entender. A igreja não foi feita para falar de nenhum presidente. A igreja foi criada para revelar os céus na terra. A igreja foi estabelecida para revelar Jesus, revelar o caráter e a identidade do céu, a vontade plena e perfeita do Senhor, para mostrar a conexão que pode ser criada entre o homem e Deus, o homem e Cristo, o homem e o Espírito Santo. O problema é que nós estamos tão conectados às coisas terrenas, mas isso é porque tem medo de ter que enfrentar a realidade de ser perseguido. O engraçado é que nós queremos ser parecidos com Cristo, queremos ser vistos como homens e mulheres de Deus, mas nós não queremos agir como um homem de Deus. Um exemplo, a Bíblia diversamente relata que Cristo andava pelas ruas e era confrontado o tempo todo por aqueles que seriam, supostamente lá atrás, os de esquerda de hoje. Aqueles que confrontava Cristo por pregar a verdade, por ensinar a verdade. E claramente Cristo falando a verdade, o que acontecia? Ele automaticamente retirava da mão desses homens o controle sobre a mente das pessoas naquela época. Quantas vezes Cristo pregando a palavra, quantas vezes Cristo pregando a palavra, ele era convidado, não. Ele era expulso do lugar onde ele estava. A Bíblia relata que certa vez ele foi levado pelos próprios fariseus, pelos homens que diziam ser de Deus, à beira de um precipício para ser jogado, para ser empurrado. Mas não era o momento, então ele se retirou e saiu. Mas para você ver, quantas vezes a Bíblia relata que Cristo foi até o pátio do templo, onde estava Caifás e Anás. Quantas vezes foi revelado que ele com os seus discípulos foram pregar no lugar onde os caras diziam que não era para eles ir. Mas Cristo entendia que não se tratava dele, não se tratava do objetivo humano, mas o objetivo do céu, o objetivo de Deus. Mas sabe o que pega mais? O que estão fazendo com a igreja? Estão acabando com a igreja e automaticamente afastando o povo de Deus. É que a igreja tem escolhido direita, outros à esquerda, mas ninguém escolhe o centro, que é Cristo. Ninguém escolhe o centro. O que dá medo nisso tudo é que eu torço para que aconteça, não nego, que o Bolsonaro permaneça por questão de conservadorismo. Mas se isso não acontecer, e se o outro lado, se a esquerda for eleita a presidente, o evangelho acaba? Já era a igreja? A igreja se move por aquele que governa na terra ou se move por aquele que é o governante do céu e que tem o controle sobre a terra? A igreja quer alguém no poder, para que ela continue na zona de conforto, para que continue mais 4 anos aí fazendo oba-oba. Você sabe o que é engraçado? Porque muitas das vezes a igreja age como na hipocrisia. Porque apontamos, sim, o presidente Jair Bolsonaro tem seus erros e suas falhas, mas a igreja devia confrontar isso e não confronta. Mas apontamos o Lula como ladrão. Só que a igreja está cheia de escândalos em cima do seu altar. A igreja continua escondendo escândalos no meio do louvor, no meio dos pastores. Mas você sabe por que isso não é falado? Sabe por que isso não é revelado? Porque a gente muda o foco. Se o foco fosse o reino do céu, se o foco fosse o céu,
Se fosse Cristo, se fosse realmente Deus, o Espírito Santo, nós não estaríamos profanando aquilo que é santo. Profanamos com as nossas ações, nós profanamos com a nossa covardia em não fazer a vontade do Senhor, com as doutrinas humanas cobrindo a real doutrina do Senhor. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, e isso vai crescer, isso vai continuar, é que a igreja não se posiciona no centro da vontade de Deus, ela escolhe um lado, o lado que a favorece. Nós não somos chamados para escolher um ou outro, nós somos chamados para escolher a verdade. E se a verdade é ter que confrontar, seja lá quem é de direita ou de esquerda, tem que ser confrontado. Nós não podemos revelar que um lado é errado e o outro tem seu erro, mas esconder. Isso está completamente fora daquilo que o Senhor nos ensina. É triste ver nas redes sociais o que tem acontecido. A igreja faz as suas postagens, e as postagens dela é Lula ladrão, Lula isso, Lula aquilo, Lula lá, Lula dali. E o que entristece é que Cristo não é citado. Nós não precisamos conscientizar as pessoas de que o Lula é um ladrão, nós precisamos conscientizar as pessoas que Cristo veio para salvar e que Cristo tem a resposta para as dúvidas delas. Enquanto vocês estão discutindo, a igreja está brigando sobre Bolsonaro, sobre esquerda não, existe alguém com a arma na mão tirando a própria vida. Enquanto está discutindo que ele não presta, colocando os vídeos de falas dele, você deveria conscientizar a garota de programa que ela é amada e ela é querida, conscientizar o homossexual que a escolha dele não vai fazer com que ele não seja amado pela igreja. Mas você não precisa estar ali falar eu aceito o seu pecado, não, mas você precisa mostrar que essa pessoa é amada. Mas não, nós estamos brigando por um lado político e que não perguntamos qual é a vontade plena e perfeita do Senhor. E se a vontade de Deus for que a esquerda, que tanto a igreja está arregaçando, e não que esteja errada, mas que está olhando só por esse lado deles entrar, e se a vontade de Deus é que eles entrem? Sabe por quê, mano? Em momento nenhum a Bíblia relata que quando os homens de Deus eram perseguidos, quem estava no poder, olha só que parada louca, quem estava no poder era o chamado de direita, para que essa conversa permaneça fácil para muitos entender, a direita. Jesus foi perseguido e quem estava no comando? Caifás e Anás, e do outro lado quem? Pilatos. Romanos, que massacrava sem dó o povo judeu, o povo de Israel. Olha que parada muito louca. E um exemplo para você ver como estamos profanando aquilo que é santo. Assim a Bíblia também retrata lá no Velho Testamento sobre uma história bastante interessante que é rei Acabe. Quando ele passou a se submeter à vontade de homens, ou seja, a Jezabel, ele começou a profanar aquilo que é santo também. E Deus começou a cobrar dele. Deus começou a cobrar dele. Deus começou a vir para cima dele. Ou seja, nós, como os cristãos, devemos rever nosso conceito de idolatria, que está sendo feita essa idolatria. Uma coisa é você defender, uma coisa é você se posicionar contra aquilo que vem contra a vontade de Deus. Outra é você idolatrar. E desculpa, mas a real é, estamos idolatrando. A igreja está idolatrando Bolsonaro. Não se trata mais de Brasil, não se trata de ter um país livre, um país que tem tudo para crescer mais e mais, mas se trata de idolatrar, estão idolatrando. Colocam ele em cima de um altar, mas não colocam o Espírito Santo para falar. Colocam ele como o Salvador da nação, mas não colocam Jesus como o responsável por uma mudança plena, aonde quer que ele seja estabelecido.
Precisamos parar de profanar aquilo que é santo. Precisamos devolver, mais uma vez, o controle da igreja na mão do Senhor. Reflita sobre isso. Desperta, igreja. Acorda. Não se trata de direita e de esquerda, se trata de centro. E o centro é Cristo. Pergunte qual é a vontade dele. Qual é a vontade do Senhor para esses tempos. Deus abençoe. Muita paz, muito amor do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês e reflita. Nós lutamos contra principados e potestades, não contra a carne e o sangue, não contra os nossos irmãos. A chave para vencer e derrubar a esquerda não é levantar alguém de direita, é revelar e pregar a palavra do Senhor Jesus.